Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond. A história do nosso mundo recente, a história da nossa sociedade recente, ela é marcada pela colonização. Nós temos, por exemplo, os europeus, sobretudo espanhóis e portugueses, colonizando a nossa América do Sul, né? Nós temos os ingleses, de certa forma, colonizando a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Nós temos os ingleses colonizando a Austrália, a África, franceses, holandeses, a Europa, essas nações europeias colonizando outros continentes, outros povos. Mas quando tanto espanhóis quanto portugueses chegam no Brasil e tanto quanto ingleses chegam na Austrália, existiam pessoas ali, não pessoas no sentido espalhado, mas pessoas no sentido de uma sociedade, em muitos casos, né? Você pega no Brasil, você tinha aqui diversas tribos indígenas organizadas. Os espanhóis, quando chegam no Peru ali, você tem o Império Inca, um império que contava aí com só de soldados, chega a cerca de 80 mil soldados, que era uma coisa gigante para o período. Mas por que então são os europeus que estão fazendo isso? São os europeus que estão atravessando os oceanos e colonizando outros locais, invadindo outros continentes, outras regiões, e não o contrário? É essa resposta, é essa pergunta, melhor dizendo, que o Jared Diamond vai buscar responder aqui nesse livro, Armas, Germes e Aço. Basicamente, a resposta que se dava para esse questionamento em tempos passados ela repousava numa suposta superioridade genética do povo europeu em relação aos nativo-americanos, aos aborígenes australianos, aos africanos e tudo mais. Mas o Diamond, ele entende que essa resposta é uma resposta muito racista e que ela não se sustenta porque não existe nenhuma prova genética, biológica, que diga, que mostre que europeus são geneticamente mais instruídos, mais avançados e mais inteligentes. Então a resposta ela tem que estar em outro lugar. E é aí que entra o trabalho fantástico, na minha opinião, que o Diamond vai fazer nesse livro, que é fazer uma pesquisa do mundo, fazer uma pesquisa do avanço da civilização, da evolução da civilização, para entender por que então os europeus eles se sobressaem nessa corrida, nessa questão. E a resposta que ele vai dar para a gente é que essa superioridade, pelo menos temporária, dos europeus em relação aos outros povos, ela está na questão geográfica. Isso mesmo. E aqui eu preciso abrir um parêntese para dizer uma coisa. A tese dele, a base da argumentação dele repousa numa visão materialista, evolucionista do mundo que ele tem. Então ele vai partir daquela ideia de evolução, vai pegar ali alguns pontos, vai citar, né, os supostos ancestrais do ser humano aí, Australopithecus, Homo sapiens, Homo erectus, melhor dizendo, né, para tentar, enfim, para dar essa resposta. Mas o ponto é, independente aqui de você ter uma visão criacionista, evolucionista, o trabalho que ele faz para poder trazer essa resposta da questão principal do livro, por que então que são esses povos que estão colonizando outros e conquistando outros, ela é uma resposta que tem uma base muito forte, porque é prova, independente de você
ser criacionista, como eu sou, ou não, é fato que são os europeus que colonizaram esses outros lugares. Isso aí não há dúvida. Então, voltando na questão da argumentação do livro, ele vai entender que a geografia é que vai ser predominante nessa questão. Por quê? Segundo ele, a humanidade, antigamente, ela sobrevivia num contexto de caçadores-coletores. O que são isso? É uma parte, é um momento na humanidade onde as pessoas sobrevivem simplesmente para se alimentar. Então, elas precisam ter uma vida nômade, porque elas estão peregrinando, e nessas peregrinações é que elas estão, então, colhendo o que vão encontrando ali nas suas peregrinações para comer, e também caçando. Então elas seguem o fluxo dos animais, estão num local, a reserva de comida disponível naquele local, ela acaba, eles precisam então seguir, eles precisam caminhar. A caça, eles estão caçando animais, esses animais vão migrando, eles precisam então seguir essa migração. Então são caçadores e coletores. Isso requer que todas as pessoas do grupo, todas as pessoas do bando, elas tenham que trabalhar arduamente para que por meio desse trabalho árduo, então, de caça e coleta, elas possam prover alimento para subsistir, para sobreviver. O Diamond vai dizer que, num determinado ponto, a sociedade ela começa, então, ao invés de peregrinar, ao invés de ter uma vida nômade, eles começam a cultivar alimentos e cultivar também animais. Só que aí entra uma questão interessante na argumentação dele, que é a seguinte: nem todo animal, ele obviamente pode ser domesticado. Você tem hoje aí leões, tigres, elefantes e tudo mais que não podem ser domesticados. Então, precisa-se ter um contexto onde você tem os animais certos para serem domesticados. E esses animais domesticados, eles vão prover carne, eles vão prover leite em alguns casos, e eles vão prover também força de trabalho, para que então essa sociedade deixe de ser uma sociedade caçadora-coletora para se tornar uma sociedade agrícola. Então você precisa ter os animais certos, você precisa ter o tipo de solo certo e você precisa ter o tipo de culturas certas ali, de certos alimentos, para que aquilo então te possibilite deixar de peregrinar para ficar num ponto fixo. E aí que vem a questão. Quando então essas sociedades elas começam então elas têm esse quadro perfeito, um solo que seja propício, uma certa cultura de alimentos que combine com esse solo, né? Que aceite o solo, que nasça, que cresça, que produza bastante. E os tipos de animais certos para serem domesticados, para então, além de proteínas, com a sua carne, com o seu leite, também servirem de força de trabalho e não simplesmente dos músculos ali dos homens, você consegue então ter uma porcentagem de alimentos sobrando. Ao invés de você ter, então, cada um se matando diariamente para caçar e para colher aquilo que vai alimentar ele, no máximo ali, os filhos e tal, agora essa sociedade ela já está tendo uma produção em massa. E essa produção em massa, esse excedente dessa produção, possibilita que certos indivíduos dessa sociedade, então, eles tenham tempo livre, eles não precisem trabalhar na lavoura, trabalhar com os animais, mas eles têm um tempo livre para se organizar, por exemplo, um exército, para se organizar, por exemplo, alguns artesãos, para se organizar, por exemplo, algumas pessoas, alguns membros daquela sociedade que vão ter tempo para, enfim, desenvolver as suas habilidades, seja em quais áreas forem. Então, isso não, segundo o Diamond, isso não acontece, de certa forma, em todos os locais do globo ao mesmo tempo. Você tem, então, na região, sobretudo Crescente Fértil, China e Europa,
uma faixa ali do nosso globo, que é uma faixa totalmente propício para isso. Além disso, os animais que tem ali são os animais ideais, que não são nativos de outros lugares. Então veja, você tem todo um quadro que vai propiciar então um avanço daquela sociedade, para que essa sociedade então mais avançada ela consiga então crescer tecnologicamente e se desenvolver e se tornar um grande império, um império expansionista. Interessante, interessante. E é aí então que vai entrar a ideia do nome do livro, olha, Armas, Germes e Aço. O que significa isso? Dentro dessa tese, dessa teoria toda que o Diamond apresenta, ele vai dizer que essas sociedades, então, que foram privilegiadas por essa questão geográfica e que se desenvolveram, primeiro ponto, elas vão ter um exército, uma força militar, entre aspas, e eu sei que militar talvez é um termo anacrônico para essa questão do livro, mas só para a gente entender melhor, elas vão ter então essa força disponível apenas para isso. Não são pessoas que estão tendo que trabalhar durante o dia, aquela coisa toda, e preocupadas com a questão da guerra, das armas. Não, são pessoas que elas conseguem desenvolver mais essas habilidades e vão desenvolver, ao desenvolver essas habilidades, eles vão desenvolver então ferramentas para que essa questão da guerra e do conflito seja melhor, tenha um efetivo melhor no caso deles. Então vão desenvolver armas. E com o tempo, quanto mais essa sociedade ela cresce, ela se desenvolve, mais ela vai aprimorar essas armas. Os germes. Segundo o Diamond, a grande maioria, a quase totalidade dos germes que nós temos que causam grandes doenças aí na história da humanidade, eles vêm dos animais e sobretudo animais domésticos, gripe, varíola, malária e tudo mais. E o que acontece? A teoria dele é que na medida com que as sociedades vão sendo mais populosas e mais densas e que vão tendo então contato com esses germes que vão vindo dos animais, aqueles germes eles vão, obviamente, matar algum número daquela população. Só que aquela população que sobrevive a esses germes são indivíduos que, de alguma maneira, desenvolveram anticorpos com aqueles germes. Então, esses indivíduos que desenvolveram esses anticorpos e que não morreram são os indivíduos que vão se unir e que vão gerar filhos de uma nova geração que já vai nascer com esses anticorpos. Então, com o tempo, você tem uma sociedade inteira que é imune a esses germes. Por causa, então, desse contato inicial, dessa seleção que foi feita, seleção natural, segundo ele, por causa desses indivíduos que vão sobrevivendo, e dessa, então, convivência pacífica com esses germes. A terceira questão do aço é a questão da tecnologia. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, os animais que puxam carroça, os animais que puxam arado, os animais que são usados na guerra, como o cavalo e tudo mais. Tudo isso fecha, então, o quadro dessa sociedade. Quando essa sociedade, pensando aqui então num caso pontual que ele trabalha aqui, que é os espanhóis quando vão chegar no Império Inca. Quando os espanhóis chegam ali com o Francisco Pizarro, eles encontram um Império Inca grande, muito populoso, e são 168 soldados espanhóis contra um exército Inca de 80 mil soldados. Assim, a disparidade numérica é muito grande. Mas o que os 168 espanhóis têm? Eles têm armas, eles já desenvolveram então a questão do aço, eles têm armadura, capacetes e tudo mais. Eles têm germes porque, obviamente, esses germes que eles conviveram durante aí a vida toda, os incas não tiveram esse contato, porque quando eles chegam ali, não existe um cavalo ali. É uma visão para eles, assim, como se fossem deuses chegando montados em cavalos, porque eles nunca tinham visto aquilo. Então,
você tem nos espanhóis, ainda que em menor número, uma superioridade. Estão armados e têm tecnologia. E esse grupo de 168 espanhóis vão conseguir botar para correr um exército inca de cerca de 80 mil soldados. Na hora que a batalha começa, né, para capturar ali o chefe, ali, o rei, né, Atahualpa, assim, o massacre é muito grande, né? Só nessa primeira batalha são cerca de 7 mil incas mortos por 168 soldados espanhóis. Mas por quê? Quem ia resistir, né? Aqueles escudos que os incas usavam ali, feitos de pano, contra espadas afiadas, né? Os espanhóis com armadura, com capacetes, contra os incas ali no corpo praticamente nu, no sentido de armadura. Então o massacre foi muito grande e quase 7 mil incas morreram e nenhum espanhol perdeu a vida. Uma outra coisa que vai contribuir para dizimar aquele império são os germes, porque eles começam a contrair doenças das quais os incas não tinham desenvolvido anticorpos e aquelas doenças vão praticamente dizimá-los. Aqueles que sobraram do massacre das espadas vão morrer aí pela questão dos germes. Então, o que o Jared Diamond está defendendo não é então que os espanhóis, os europeus dominaram e conquistaram o mundo por uma superioridade genética, por serem mais inteligentes. Não. É porque a geografia ela possibilitou que eles tivessem então avanços nessas áreas que ainda não haviam acontecido nas outras regiões, nos outros povos, quando esse caráter, esse conceito expansionista começou. Então, quando eles atravessam os oceanos e chegam nesses continentes, eles encontram uma sociedade, ainda que muito numerosa, mas totalmente atrasada em relação a isso. E ele vai fechar dizendo, basicamente, que se nativo-americanos, africanos, aborígenes australianos, as pessoas ali da região da Guiné, Nova Guiné, tivessem tempo hábil e um solo hábil, uma geografia hábil, os animais ideais, eles teriam se desenvolvido da mesma forma que os outros. Então, a teoria dele é que é basicamente uma questão de geografia. Está no local certo, com o tempo certo, nas condições certas, e isso foi o que possibilitou com que fossem então os espanhóis que dominassem os incas e não o contrário, com que fossem os ingleses que dominassem os australianos, os aborígenes ali e não o contrário. E assim você pode imaginar qualquer outro conceito expansionista aí, tirando fora então essa ideia de uma superioridade genética do povo europeu. Interessante a teoria, vale a pena a leitura. Nós estamos falando aí de um livro de 470 páginas, divididos em 4 partes, 19 capítulos, muito bem escritos. É uma questão mais histórica, é uma linguagem bem, assim, uma linguagem totalmente acessível. Ele está fazendo o trabalho aqui de um historiador, ele faz mais o trabalho de um historiador do que o trabalho de um cientista. Ainda tem aqui no meio do livro uma parte com uns cards, olha, papel couché aqui, com algumas fotos de alguns povos, de indivíduos, né, pertencentes a alguns povos e tal. Enfim, é bem interessante, vale muito a pena. Eu acho que vale a pena a leitura por essa teoria interessante e curiosa. Se você nunca teve contato com ela, vale a pena ter contato para expandir, né, a sua mente, expandir aí as suas ideias em relação a essas questões aí da nossa sociedade humana, tá bom? Essa é a dica de hoje, esse é o vídeo de hoje. Como sempre, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser comprar o livro, você comprando por esse link, você contribui com esse canal, contribui para que a gente continue trazendo material aqui, vídeos de qualidade para vocês. E não se esqueça, claro, se inscreva no canal se não é inscrito, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Diz aí nos comentários o que você acha disso, se você acha essa teoria interessante ou não. Vamos continuar a conversa e o debate por lá, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.